Oi, tudo bem? Esse vídeo, ele é um pedaço de uma resolução maior. Se você quer ver a prova inteira da FUVEST 2023, segunda fase, o link está na descrição. Se você quer ver mais exercícios da FUVEST porque você está estudando para esse vestibular, o link também está na descrição. E se você quer mais assuntos desse tema, é o terceiro link que eu deixei ali na descrição. Não se esquece de se inscrever e comentar qualquer dúvida que você me ajuda demais. E tem a chave Pix na descrição também se você quiser me ajudar. Valeu, vamos resolver isso aí. Essa é uma questão, pessoal, que envolve diamantes aí. O cara vai fazer uma bebida gaseificada com gás carbônico feito de diamantes. Olha a que ponto que chega a ganância humana, né? A gente aí trabalhando igual louco e os caras fazendo bebida gaseificada com pó, com diamante. Então, é esse o nível que a gente chega. Que situação que o capitalismo chegou, né? Eu tô tomando uma bebida gaseificada, mas ela é feita de diamantes. Olha como que eu sou melhor do que você. É um absurdo, né? O nível que chega a sociedade. Então, vamos lá. O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza. Material mais duro porque ele risca todo mundo. Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes, e sua ingestão causaria desconforto. Então você não vai comer diamantes. Você que é um milionário, um bilionário, né? Que tem fortuna aí absurda, você não iria comer diamantes porque você vai quebrar seus dentes. Isso iria causar desconforto. Entretanto, há uma forma extravagante para você mostrar que você é muito rico e pode pisar no gastar milhões nisso aqui enquanto tem gente passando fome. Há uma forma extravagante de ingerir diamante que é utilizada para produzir água com gás. Olha que coisa linda, gente. Como no procedimento seguir. Então aqui é 1. O diamante triturado foi inserido dentro de um tubo de vidro. Então, diamante triturado inserido num tubo de vidro. Foi injetado oxigênio gasoso no tubo de vidro e foi aquecido com um maçarico. Então, entra oxigênio, ele aquece com maçarico. Você faz isso, o gás produzido foi recolhido dentro de um tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido. Então, o gás produzido foi gás dióxido de carbono gasoso que foi inserido num tubo com nitrogênio líquido. Esse tubo de ensaio ele está num ambiente aqui numa temperatura muito baixa, nitrogênio líquido, e liquefaz aqui, forma CO2 sólido. Olha só, CO2 sólido, forma gelo seco aqui, né? Dióxido de carbono sólido é gelo seco. Todo o sólido formado dentro do tubo de ensaio foi transferido para um cilindro de gás de volume interno de 1 litro. Então aqui pegou esse gelo seco, transferiu aqui para um cilindro de gás com volume de 1 litro, de 1 litro com válvula fechada. Todo o CO2 sublimou e formou o quê? Dióxido de carbono, gás carbônico gasoso nesse volume de 1 litro. O cilindro de gás, então, pode ser conectado a uma garrafa de água que vai ser gaseificado com a abertura da válvula. Aí o cara chega lá todo chique com o cilindro de gás carbônico que foi feito com diamantes, borbulha na água e faz a água gaseificada com diamantes. Olha que patifaria. Que absurdo isso aqui. Eu tô revoltado com isso aqui. Isso aqui é um absurdo. Dá vontade de ir lá e nem vou falar nada porque meu advogado não deixa. Então, beleza. Com base no esquema, a temperatura de fusão no nitrogênio, temperatura de fusão, fundir o motor do carro, derreter o motor do carro. Fusão é sair do sólido e ir para o líquido. A temperatura de fusão do nitrogênio é maior, menor ou igual à temperatura de fusão do gás carbônico. O que a gente tem que pensar? CO2 está sólido, nitrogênio está líquido. Vamos substituir aqui, colocar duas coisas, facilitar para a gente. Água líquida e um bloco de alumínio sólido. Água líquida e um bloco de alumínio sólido. Os dois estão na mesma condição de temperatura e pressão aqui. Quem tem uma temperatura de derretimento... desculpa. A água teria uma temperatura de derretimento maior, menor ou igual ao do bloco de alumínio sólido? Menor. Então a água iria fundir, derreter a 0 graus e o alumínio com certeza seria um valor maior. Então N2 tem temperatura de fusão
menor que a temperatura de fusão do CO2. Por quê? Um tá líquido e outro tá sólido. Substitui, troca para substâncias que você conhece. Água líquida e alumínio. A água teria uma temperatura de fusão menor. Então aqui a gente já sabe que é menor. Beleza? B. Vamos passar aqui, né? Então ele foi descrevendo aqui, né, as principais partes. Ele deu NOT a DOT, né? Então, densidade do grafite, 2, do diamante 3,5, massas molares, constante dos gases, isso daqui, né? 0,082 atmosfera litro dividido por mol Kelvin. Então tá, ele deu esses dados do NOT a DOT, tem esse procedimento aqui. B. Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, então ao invés de eu utilizar diamante triturado, eu utilizar grafite, a quantidade de CO2 formado no fim do processo seria menor, igual ou maior. Ele deu as densidades aqui, ó. O diamante, ele é mais denso do que o grafite. Então, se o volume é igual, o volume é igual. Se o volume é igual, com diamante, que é mais denso, você tem mais carbono. Então, a quantidade de CO2 formada no fim do processo seria maior, menor ou igual? Seria menor, porque um mesmo volume ali de diamante de carbono, no carbono com uma densidade menor, tem menos carbono, gera menos CO2. Tudo bem? A gente já vai ver como que isso fica na resposta. C. Partindo de 3 gramas de diamante, qual massa de gelo seco, esse cara aqui, será obtida? Qual será a pressão gerada pelo CO2 gasoso dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Considere o rendimento do experimento de 100%. Aqui, pessoal, é um exercíciozinho de regra de 3, análise dimensional, que é o método que eu uso, que é começar com massa de carbono, né, de diamante, começa com massa de carbono, vai para mol de carbono, sai de mol de carbono, vai para mol de gás carbônico, sai de mol de gás carbônico, chega em mol de gás carbônico e utiliza na fórmula, na equação geral dos gases, para descobrir a pressão que está aqui. Vamos lá? Então vamos responder agora item a item com calma. Temas das questões, né? Equação de estado, gases aqui, né? No item C, a gente vai ter que utilizar o PV igual a nRT. Aqui no item A, comparar a temperatura de fusão do N2 com do CO2 é uma questão de química básica. Tem na minha playlist de química básica com 50 aulas. Assiste lá se você tem dificuldade nessa química básica. E aqui, né, no começo aqui que ele pergunta a massa de gelo seco obtida, uma estequiometria massa-massa. Parte de uma massa de diamante chega na massa de gelo seco, ele deu massas molares aqui pra gente. Ainda tem a questão aqui de densidade também no item B. Belezinha? Então vamos lá. A temperatura TF de fusão do N2 é menor que a do CO2. Lembra? Eu troquei aqui água líquida, alumínio sólido. Água líquida, alumínio sólido, água e alumínio. Quem tem temperatura de derretimento menor? Água. Quem tem temperatura aqui no N2 e no CO2? N2. Fiz essa troca aí para facilitar. Fiz essa analogia aqui. Então, ó, N2 está líquido e CO2 está sólido. O que aconteceu aqui? O N2 líquido, ele está numa temperatura muito baixa. Ele está aqui em menos 270 graus, por exemplo. Menos 270 graus Celsius. Se ele está em menos 270 e ele está líquido, o CO2 em menos 270, porque ele entrou, ficou em contato térmico, fez troca térmica e ficou sólido, o N2 em menos 270, que é ele líquido, está líquido. O CO2 em menos 270 está sólido. Significa o quê? Que o N2 ele derrete numa temperatura menor, por isso que ele está líquido. Então, está líquido, N2 está líquido e CO2 está sólido, ou seja, é uma temperatura acima, então essa temperatura de fusão, menos 270, por exemplo, aqui,
é uma temperatura acima da TF do nitrogênio, ou seja, ele derreteu, ele está líquido, e esse menos 270, que eu estou assumindo que está isso daqui, é uma temperatura abaixo da temperatura de fusão do CO2, ou seja, ele não derrete ainda. Em menos 270 ele está sólido, ele vai derreter aonde? Em menos 200 menos 250, menos 230, uma temperatura maior. Por quê? Menos 230 é maior do que menos 270, que foi a temperatura que eu assumi aqui para a situação. Tudo bem isso? E está explicado desse jeito, assumindo uma temperatura aqui de menos 270, o N2 já fundiu, o CO2 não, então a TF dele é menor do que a TF do CO2. Beleza, agora. B, essa questão da densidade, né? A densidade do diamante é maior que a do grafite, o que nos diz que em um mesmo volume a massa de grafite será menor que a massa de diamante. Respondi, não, eu tenho que falar ainda do CO2. Assim, com o mesmo volume de grafite, seria utilizado menos carbono, porque ele é menos denso, formando ao fim do processo uma quantidade menor de CO2. Aqui a gente já teve que pensar um pouco mais do que na primeira questão, e teve que relacionar aí essa questão da densidade, do volume com a densidade e com a menor quantidade de CO2 que seria produzido. Beleza? Vamos continuar aqui. C. Qual seria a massa de gelo seco obtido? A gente tem que fazer a equação da combustão que ocorre ali no cilindro com o diamante moído, né? Então, o diamante é carbono, o grafite é carbono, ele reage com gás oxigênio e forma CO2. Mostrei a equação. Qual que vai ser a massa obtida? Análise dimensional. 3 gramas de carbono, utilizo a massa molar de 12. Então, 12 gramas de carbono tem um mol de carbono. Corto a grama de carbono, chegaria em mol de carbono. Isso daqui é a massa molar. 1 mol de carbono, pela equação química aqui, ó, 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Corto o mol de CO2. Então, eu saí de grama de diamante, fui para mol de diamante. Saí de mol de diamante de carbono, saí de mol de carbono, fui para mol de gás carbônico. Quero mol de gás carbônico? Não, eu não quero mol de gás carbônico. Usei a proporção estequiométrica, eu vou usar a massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol, né? A do oxigênio é 16, 2 vezes 16, 32, mais a massa do carbono 12, 44. Então, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Então, saí de grama de carbono, fui para mol de carbono, saí de mol de carbono, fui para mol de CO2, que é essa unidade aqui, saí de mol de CO2, fui para grama de CO2, que é a massa de gelo seco obtida. 3 dividido por 12 vezes 44, 11 gramas de CO2. Circulo, faço uma caixinha, massa de gelo seco obtida, tranquilo, maravilha. Agora vamos continuar aqui. Qual será a pressão gerada pelo CO2 dentro do cilindro de gás a 27 graus Celsius? Com essa massa de gelo seco aqui, eu acho o número de mols de CO2. Eu não precisava fazer isso, eu só podia fazer até aqui a conta, ó. 3 dividido por 12 vezes 1, né? Se eu fizer a conta, esquece essa parte aqui, ó. Se eu fizer a conta só até aqui, eu chego em mol de CO2 e eu substituo na equação geral dos gases PV igual a nRT. Então, P vezes V, qual que é o volume do cilindro? Ele te falou lá, um cilindro de 1 litro, estava escrito lá em cima. Vezes quantidade de mol. 3 dividido por 12, né? De novo, corta grama, corta com grama, corta mol de carbono, chegaria em mol de CO2. Então, eu faria a conta só até aqui. 3 dividido por 12, 0,25. Então, N, 0,25 mol de CO2. O R foi fornecido aqui, né? 0,082 atmosfera por litro dividido por mol Kelvin. O volume está em litro, o R está em litro. O número de quantidade de matéria está em mol, o R está em mol. A pressão que eu vou achar vai estar em quê? Atmosfera, porque o R está em atmosfera.
A temperatura eu vou usar aqui 27 graus Celsius? Não, porque o R está em Kelvin. Então eu vou colocar aqui 300 Kelvin. Não é 300 grau Kelvin, é 300 Kelvin. Coloco 300, faço a conta, né? É um vestibular tradicional, é uma conta que a gente sabe de cabeça, né? É 24,6, porque o volume molar, 1 mol, na CNTP, 1 mol a 27 graus Celsius, na CATP, então se for 273 aqui, dá 22,4. Se for 273, que é 0 graus Celsius, dá 22,4. Por 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius, dá 24,6. Então, a gente sabe que 0,082 vezes 300 dá 24,6. 24,6 vezes 0,25, né? É dividir por 4. Pressão igual 6,15 atmosfera. Circula por uma caixinha. Pressão gerada dentro do cilindro é 6,15 atmosfera. É nada de muito, assim, fórmulas, contas, né? Continha, mas nada que você tem que quebrar a cabeça. É tudo coisa muito tradicional, assim. É sempre isso há 1 milhão de anos, né? Então, estequiometria, equação geral dos gases, entender a temperatura de fusão, entender densidade. São coisas que a gente estuda bem clássico na química, beleza? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, deixa um comentário e assim que possível eu respondo. As pessoas aí nos comentários se ajudam também. Vamos continuar?